Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Paulo Lima e você está no canal Milionariamente. Estamos fazendo a leitura do livro de Mirdá. Entraremos hoje no capítulo 32. Recomendo novamente a sua atenção para que você possa se apropriar com profundidade de todos os mistérios que Mihail Naim, nos passam nestes capítulos. Vamos direto ao texto. Capítulo 32, do pecado e o desvencilhar-se dos aventais de folha de figueira. Mirdá. Já ouvistes falar do pecado, e agora deveis saber como o homem se tornou pecador. E declarais, não sem mérito, que se o homem, imagem e semelhança de Deus, é pecador, então Deus mesmo deve ser a origem do pecado. Existe aí uma armadilha para o desavisado, e eu não gostaria, companheiros, que ficasseis presos na armadilha. Por isso, vou retirá-la de vosso caminho, para que possais também retirá-la do caminho dos homens. Não há pecado em Deus, a não ser que consideremos pecado dar o sol largo de sua luz a uma vela. Nem há pecado no homem, a não ser que consideremos pecado queimar-se uma vela inteiramente no sol e assim juntar-se ao sol. Há, porém, pecado na vela que se recusa a irradiar sua luz, e quando se aplica o fósforo a seu pavio, amaldiçoa o fósforo e a mão que o aplica. Há pecado na vela que tem vergonha de queimar no sol, e por isso oculta-se do sol. O homem não pecou por desobedecer à lei, mas por encobrir sua ignorância da lei. Sim, há pecado no avental de folha de figueira. Não lestes a história da queda do homem, tão frugal e tão ingênua nas palavras, porém tão sublime e sutil em significado? Não lestes como o homem recém-saído do peito de Deus era como um Deus infante, passivo, inerte, não criador? Porque, embora dotado de todos os atributos da divindade, era, como todos os bebês, incapaz de conhecer e muito menos de exercitar suas infinitas capacidades e talentos. Como uma semente solitária encerrada em belíssimo frasco, achava-se o homem no jardim do Éden. A semente num frasco permanecerá semente, e jamais as maravilhas nela seladas dentro de sua pele serão atiçadas para a vida e para a luz. A não ser que seja escondida em um solo congênere à sua natureza e que a pele seja rompida. O homem, porém, não possuía solo algum que fosse de sua natureza, onde pudesse plantar-se e brotar. Sua face não era em nenhum lugar refletida em uma face semelhante. Seu ouvido era um ouvido humano que não ouvia a voz humana. Sua voz era uma voz humana que não ecoava de volta de nenhuma garganta humana. Seu coração era um coração que batia em solitário uníssono. Só, tão absolutamente só, se encontrava o homem em meio ao mundo bem emparelhado e lançado em seu curso. Era um estranho para si mesmo. Não tinha trabalho que lhe fosse próprio, nem curso estabelecido a seguir. O Éden, para ele, era o que é para um recém-nascido, uma manjedoura confortável, um estado de bem-aventurança passiva, uma incubadora bem aparelhada. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida estavam ambas a seu alcance. Ele, porém, não estendia a mão para colher e provar de seus frutos, pois seu paladar e sua vontade, seus pensamentos e seus desejos, e até mesmo sua própria vida, estavam todos encerrados dentro dele, esperando para serem libertados. Ele sozinho não conseguia libertá-los. Consequentemente, foi feito que ele gerasse de si mesmo uma auxiliadora para si mesmo, uma mão que o ajudasse a remover seus muitos envoltórios. Onde melhor obter sua ajuda, se não do seu próprio ser, tão rico de auxílio por ser
tão potente em divindade? E isso é extremamente significativo. Eva não é novo pó nem novo alento, mas o mesmo pó e o mesmo alento de Adão, osso de seu osso e carne de sua carne. Nenhuma outra criatura surge em cena, mas o mesmo Adão solitário é duplicado. Um Adão masculino e um Adão feminino. Assim, a face solitária e sem reflexo obtém uma companhia e um espelho. E o nome sem eco em nenhuma voz humana principia a reverberar em doces refrões acima e abaixo pelas alamedas do Éden. E o coração, cuja batida solitária era abafada em um peito solitário, principia a sentir seu pulso e ouvir sua batida em um coração companheiro dentro do peito de um companheiro. Assim, o aço não faiscante encontra o sílex que o faz emitir faíscas em abundância. Assim, a vela não acesa é acesa a partir de ambos os lados. Uma é a vela, um é o pavio e uma é a luz, embora provindos de extremos aparentemente opostos. E assim, a semente no frasco encontra o solo onde pode germinar e explicar seus mistérios. Assim, a unidade inconsciente de si mesma gerou a dualidade, para que, por meio da fricção e da oposição da dualidade, possa compreender sua unidade. Nisso também o homem é fiel à imagem e semelhança de seu Deus. Pois Deus, a consciência primeva, projeta de si o Verbo, e ambos, Verbo e consciência, são unificados na sagrada compreensão. Não é uma punição à dualidade, mas um processo inerente à natureza da unidade e necessário para a explicação de sua divindade. Como é infantil pensar de outro modo. Como é infantil acreditar que um processo tão estupendo possa terminar seu curso em 3 vintenas de anos, mais 10, ou mesmo em 3 vintenas de milhões de anos. É tão trivial assunto tornar-se um Deus? Será Deus um capataz tão cruel e miserável que, tendo toda a eternidade para presentear, não concedesse ao homem mais do que tão breve espaço de tempo, de 70 anos, para que ele se unificasse e reconquistasse seu Éden inteiramente consciente de sua divindade e de sua unidade com Deus? Longo é o curso da dualidade, e tolos são os que medem com calendários. A eternidade não conta a revolução das estrelas. Quando Adão, o passivo, o inerte, o não criador, foi feito dual, ele imediatamente se tornou ativo, cheio de movimento e capaz de criar-se e procriar-se. Qual foi o primeiro ato de Adão depois de tornar-se dual? Foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E desse modo, fazer todo o seu mundo tão dual como ele. As coisas deixaram de ser o que eram, inocentes e indiferentes, mas elas se tornaram boas ou más, úteis ou prejudiciais, agradáveis ou desagradáveis. Tornaram-se 2 campos opostos ao passo que antes eram um. E a serpente que enganou Eva para que provasse o bem e o mal não era a profunda voz da dualidade ativa, embora inexperiente, urgindo a si própria a agir e a experimentar? Que Eva fosse a primeira a ouvir essa voz e a ela obedecer, de modo algum é de se admirar, porque Eva era como se fosse a pedra de afiar, o instrumento designado a tornar manifesto os poderes latentes do companheiro. Não vos detivestes já, muitas vezes, a visualizar essa primeira mulher,
nessa primeira história humana, caminhando furtivamente por entre as árvores do Éden, com os nervos à flor da pele, com o coração palpitando como o de um pássaro em uma gaiola, esquadrinhando todos os lados por um possível flagrante, a boca salivando quando a mão trêmula se estendeu para o fruto tentador? Não tivestes a respiração suspensa quando ela colheu o fruto e fincou os dentes na polpa macia para sentir-lhe momentaneamente a doçura que teria de transformar-se em amargura perpétua para ela e para sua progenitura? Não tendes desejado de todo o coração que Deus paralisasse a audácia insana de Eva, aparecendo-lhe justamente quando ela estava para cometer sua ação irresponsável? E não depois, como ele faz na história? E tendo ela cometido o seu ato, não tendes desejado que Adão tivesse possuído a sabedoria e a coragem de abster-se de tornar-se seu cúmplice? No entanto, nem Deus interveio, nem Adão se absteve. Isso porque Deus não queria sua semelhança dessemelhante a ele. Era sua vontade e seu plano que o homem caminhasse o longo caminho da dualidade, a fim de descobrir sua vontade própria e plano de unificar-se pela compreensão. Quanto a Adão, ele não poderia, mesmo que quisesse, refrear-se de compartilhar o fruto que lhe era estendido por sua esposa. Era sua incumbência comer dele, simplesmente porque sua esposa havia comido dele, pois ambos eram uma carne e cada um prestava conta dos atos do outro. Indignou-se e irou-se Deus porque o homem comeu do fruto do bem e do mal? Deus nos livre, porque ele sabia que o homem não poderia fazer outra coisa a não ser comer. E ele queria que o homem comesse, mas queria também que o homem soubesse antecipadamente a consequência de comer e tivesse a coragem de enfrentar essa consequência. E o homem teve a coragem, e o homem comeu, e o homem enfrentou a consequência. A consequência foi a morte, porque o homem, ao tornar-se ativamente dual pela vontade de Deus, morreu imediatamente para a unidade passiva. Portanto, a morte não é uma penalidade, mas uma fase de vida inerente à dualidade, porque a natureza da dualidade é tornar todas as coisas duais e criar para tudo uma sombra. Assim, Adão gerou sua sombra em Eva, e ambos geraram para a sua vida uma sombra chamada morte. Mas Adão e Eva, embora alumbrados pela morte, continuam a ter vida sem sombra na vida de Deus. Uma fricção constante é a dualidade. E a fricção dá a ilusão de dois lados opostos, curvados sobre o autoextermínio. Em verdade, os opostos aparentes autocompletam-se, autorrealizam-se e trabalham de mãos dadas por uma e única finalidade: a perfeita paz e a harmonia e o equilíbrio da sagrada compreensão. A ilusão, porém, está enraizada nos sentidos e persiste enquanto estes persistem. Portanto, Adão de fato respondeu a Deus quando ele o chamou, depois de seus olhos terem sido abertos. Eu ouvi tua voz soar no jardim, e eu temi, porque estava nu, e eu escondi-me. Como também a mulher que me deste para estar comigo, ela deu-me da árvore e eu comi. Nada era Eva, senão a própria carne e o próprio osso de Adão. Considerai, porém, esse recém-nascido eu de Adão, o qual, depois de seus olhos terem sido abertos, principiou a ver-se como algo diferente, apartado e independente de Eva, de Deus e de toda a criação de Deus. Uma ilusão era esse eu. Uma ilusão dos olhos recém-abertos era essa personalidade separada de Deus. Não tinha substância nem realidade.
Havia nascido para que, através de sua morte, o homem pudesse vir a conhecer seu ser real, que é o ser de Deus. Esse eu desvanecerá quando o olho externo for escurecido e o olho interno for iluminado. Embora isso deixasse Adão confuso, intrigava fortemente sua mente e fascinava-lhe a imaginação. Ter um eu do qual se possa dizer que é inteiramente seu, isso é de fato por demais lisonjeiro e tentador para o homem que não tinha consciência de nenhum eu. E Adão foi tentado e lisonjeado por seu eu ilusório. E embora estivesse envergonhado dele por ser muito irreal ou muito nu, dele não queria apartar-se. Ao contrário, agarrava-se a ele de todo o coração e com toda a sua genialidade recém-nascida. E ele costurou folhas de figueira e fez para si um avental com o qual cobrisse sua personalidade nua e a conservasse para si, longe da vista onipenetrante de Deus. Desse modo, o Éden, o estado de bem-aventurada inocência, a unidade inconsciente de si mesma, separou-se do homem dual, revestido de avental de folhas de figueira, e espadas de flama foram postas entre ele e a árvore da vida. O homem saiu do Éden pelo portal gêmeo do bem e do mal, e ele voltará pelo portal único da compreensão. Retirou-se dando as costas à árvore da vida. Retornará com a face voltada para essa árvore. Iniciou sua longa e penosa jornada, envergonhado de sua nudez, e tendo cuidado de esconder sua vergonha, chegará ao fim de sua jornada, com sua pureza, sem aventais e com o coração orgulhoso de sua nudez. Isso, porém, não se dará até que o homem seja, pelo pecado, liberto do pecado. Pois o pecado provará sua própria ruína. E onde está o pecado, senão no avental de folhas de figueira? Sim, nada mais é pecado do que a barreira que o homem colocou entre ele e Deus, entre seu ser transitório e seu ser permanente. A princípio, um punhado de folhas de figueira, essa barreira veio a tornar-se um poderoso baluarte. Desde o momento em que se despiu da inocência do Éden, o homem tem trabalhado intensamente para reunir cada vez mais folhas de figueira e suturar aventais sobre os aventais. Os preguiçosos contentam-se em remendar os rasgões de seus aventais com os trapos descartados por seus vizinhos mais diligentes. E cada remendo na roupa do pecado é pecado, pois tende a perpetuar essa vergonha, que foi o primeiro e pungente sentimento que o homem teve ao destacar-se de Deus. Está o homem fazendo algo para livrar-se dessa vergonha? Ah, todo o seu labor é vergonha empilhada sobre vergonha e aventais sobre aventais. Que são as artes e as erudições do homem, senão folhas da figueira? Seus impérios, nações, segregações raciais e religiões na vereda da guerra não são cultos de adoração à folha de figueira? Seus códigos de certo e errado, de honra e desonra, de justiça e injustiça, seus incontáveis credos sociais e suas convenções, que são, senão aventais de folhas de figueira? Seu avaliar o inestimável e medir o imensurável e padronizar o que está além de qualquer padrão. Não é tudo isso remendar o já ultra-remendado cinto que cinge os lombos? Sua gula pelos prazeres que estão plenos de sofrimento? Sua ganância pelas riquezas que empobrecem? Sua sede pela mestria que subjuga? Sua luxúria pela grandeza que deprecia? Não são todas essas coisas aventais de folhas de figueira? Nessa corrida patética para cobrir sua nudez, o homem vestiu um demasiado número de aventais, que no correr dos anos grudaram tão fortemente à sua pele que ele já não os distingue da pele. E o homem ofega por falta de ar e apela por alívio de suas numerosas peles.
No entanto, em seu delírio, o homem tudo faria para ser aliviado de sua carga, menos a única coisa que em verdade pode aliviá-lo, que é atirar fora essa carga. Ele quer livrar-se de suas peles extras enquanto agarra-se a elas com todas as suas forças. Desejaria ser desnudado e, no entanto, permanece completamente vestido. É chegada a hora de desnudar-se, e eu vim para auxiliar-vos a lançar fora vossas peles extras, vossos aventais de folhas de figueira, para que assim possais também auxiliar a todos os que anseiam no mundo para também atirarem fora as suas. Eu só aponto o caminho, mas cada qual terá de desnudar-se ele mesmo, por mais penoso que lhe seja esse empreendimento. Não espereis por nenhum milagre que vos salve de vós mesmos, nem receeis a dor. A compreensão nua converterá a vossa dor em um perene êxtase de alegria. Se vos enfrentasseis a vós próprios na nudez da compreensão, e se Deus vos chamasse e perguntasse: onde estais? Não vos sentiríeis envergonhados, nem temeríeis, nem vos ocultaríeis de Deus, mas ao contrário, permaneceríeis inabaláveis, soltos e divinamente serenos, e responderíeis a Deus: eis-nos aqui, Deus, nossa alma, nossa existência, nosso único ser. Na vergonha, no medo e na dor, caminhamos pela longa, áspera e tortuosa vereda do bem e do mal que tu nos apontastes na aurora do tempo. A grande nostalgia apressou nossos pés e a fé sustentou nosso coração. E agora a compreensão libertou-nos de nossas cargas, fechou nossas feridas e trouxe-nos de volta à tua santa presença, desnudos do bem e do mal, da vida e da morte, desnudos de todas as ilusões da dualidade, desnudos de cada ser, exceto do vosso oniabarcante ser. Sem folhas de figueira para esconder nossa nudez, aqui estamos diante de ti, livres da vergonha, iluminados e sem temor. Vede, estamos unificados. Vede, nós vencemos. E Deus vos abraçará com infinito amor e vos levará diretamente à sua árvore da vida. Uau! Assim ensinei eu a Noé. Assim vos ensino. Naranda, também isso nos foi dito pelo Mestre à volta do braseiro. Finalizamos aqui a leitura do capítulo 32. Eu diria, assim como todos os capítulos deste livro, mas este em particular é um capítulo de revelação. Ouça novamente. Ele traz uma desconstrução do conceito tradicional do Jardim do Éden. Ele traz uma desconstrução desta ilusão que nos foram passadas, ou que nos foi passada, melhor dizendo, ao longo de todos estes milênios. Traz a posição da mulher no lugar em que ela deve de fato estar, e não como a culpada, como muitos nós aprendemos durante tanto tempo. Uma perversão do sentido da humanidade, da divindade. E desta forma, me parece, deixe seu comentário se você concorda com isso ou não, mas me parece que o conceito do retorno à unidade fica mais claro. Não há pecado, não há um dedo apontando para você sobre isso ou aquilo,
fulano ou beltrano ou uma divindade que possa lhe culpar. Mas o caminho e a jornada para a reconstrução da sua unidade só depende única e exclusivamente de você, de mim, de cada um, para que de fato nós possamos tirar estes citados aventais de figueira que foram sendo colocados ao longo de tantos milênios. E na medida em que avançamos e tiramos esses aventais, nos tornamos seres mais transparentes, seres mais iluminados, seres cheios e plenos dessa reconexão com a divindade, com este ser. Agora com consciência, não mais um recém-nascido, não mais um ser sem a identificação com o eu, personificado, porém unificado a esta existência divina. Quero agradecer a sua presença. Espero de alguma maneira poder estar contribuindo com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento. Que todas as bênçãos de luz recaiam sobre sua família. E que possamos, com mais consciência e saúde plena, nos encontrar por amor em nosso próximo vídeo. Saiba que você é muito bem-vindo. Saiba que você é muito bem-vinda. E eu agradeço ao Criador a oportunidade, a intuição de poder compartilhar tão belíssimos textos. Se você puder, compre o livro, estude o livro, leia o livro, faça anotações, vale muito a pena. Gratidão, gratidão, gratidão.